Capítulo 1. O silêncio de Harven. Antes que os deuses virem o rosto, antes que os monstros saiam das sombras, há um aviso silencioso. A ausência. Não de barulho, mas de presença. O vazio deixado onde algo deveria estar. E Harven aprendeu, isso tarde demais. Harven era o tipo de vila que o tempo quase esquecia. Pequena, rodeada por colinas suaves e uma floresta que ninguém ousava atravessar. Seus dias eram lentos, marcados por sinos da capela e a fumaça das lareiras. Tudo ali era feito para durar, inclusive o silêncio. Foi numa dessas manhãs mornas, em que o orvalho ainda cobria os degraus das casas, que algo mudou. Uma criança desapareceu, sem grito, sem luta. Apenas a cama vazia, a coberta dobrada e um brinquedo deixado no chão, ainda quente do toque. A princípio, houve negação, depois dúvida, mais tarde pânico. Mas o que ninguém esperava é que viria outra, e depois outra, e mais outra, a cada lua cheia, uma nova ausência. Os nomes riscados das listas da escola, os lugares vazios nas mesas. Brinquedos abandonados tornaram-se comuns, quase parte da decoração da vila. As casas começaram a fechar janelas com tábuas. As mães dormiam com os filhos nos braços. Os pais montavam vigílias noturnas. Mas nada impedia, nada via, nada ouvia. E o silêncio se espalhava. Não um silêncio comum, mas aquele tipo espesso que cola na pele. Um silêncio que você sente antes de ouvir, que cobre o som dos passos e esconde o eco do próprio nome. Os mais antigos começaram a sussurrar. Diziam que não era um monstro, nem uma fera. Era um ritual, uma coleta, algo que obedecia a regras que os humanos haviam esquecido. Até que, subitamente, cessou. As crianças pararam de desaparecer. Durante 2 luas cheias, nenhuma ausência foi registrada. Os brinquedos permaneceram nos quartos. Os sorrisos voltaram, tímidos. As portas se abriram um pouco mais cedo, mas não havia alívio real. A vila respirava como quem teme inspirar demais. Porque lá no fundo, todos sabiam que aquilo era apenas uma pausa, uma preparação, como o silêncio que precede o grito. Capítulo 2. A lenda da mãe sem olhos. Existem nomes que não são ditos em voz alta, não por medo, mas por instinto. Como se a própria boca compreendesse que certas palavras não pertencem ao mundo dos vivos. E em Harven havia um nome que não era pronunciado, apenas temido. Com o passar dos anos, enquanto as ausências se acumulavam como poeira sobre túmulos esquecidos, uma antiga história começou a reaparecer. Ela não vinha em palavras diretas, mas em olhares desviados, mãos que tremiam ao fechar janelas, e preces murmuradas em línguas antigas que ninguém mais dizia entender. Era sobre ela, aquela que não vê, mas sempre encontra, a mãe sem olhos. Dizia-se que antes da floresta de Durn se tornar uma cicatriz no mapa, era um bosque sagrado, cheio de luz e vozes. Mas algo se quebrou, uma troca, um pacto, um erro, e ela nasceu, ou foi invocada. As versões divergiam. Algumas falavam de uma deusa esquecida, traída e destituída dos olhos pelos próprios filhos. Outras, de uma fada ancestral, que arrancou os próprios globos oculares em troca de poder eterno. Mas em todas havia uma constante. Ela via o que não podia ser visto. Ela escutava as memórias. Harven, sem perceber, construíra-se em território dela. As raízes da floresta se estendiam sob as casas, como dedos longos e silenciosos. Os ventos, que sopravam do leste, traziam mais do que frio. Trazia sussurros, canções infantis, cantadas ao contrário. E em noites de lua cheia, havia uma hora exata, um único minuto, em que todos os cães latiam e todos os pássaros silenciavam. Era o momento em que ela passava. Não se sabia como nem onde,
Mas sempre havia um brinquedo deixado no chão no dia seguinte. A vila tentou queimar parte da floresta. As árvores não queimaram. Tentaram erguer muros. Eles racharam por dentro. Tentaram negar. E começaram a esquecer. Não por escolha, mas porque a mãe sem olhos tomava o que queria. Nomes, rostos, lembranças. As crianças levadas não morriam, elas voltavam. Não aos lares, mas aos sonhos, aos espelhos. As molduras vazias de retratos antigos. Riam sem mover os lábios. Cantavam sem voz. E aos poucos, a vila compreendeu. O silêncio não era uma proteção, era uma oferenda. Capítulo 3. O retorno de Renar. Às vezes, aquilo que retorna não é o que se perdeu. É o que sobrou depois da floresta terminar seu trabalho. Algumas coisas voltam, mas não voltam sós. 20 anos após o último desaparecimento, algo rompeu a rotina sepulcral de Harven. Era fim de tarde. A luz do sol já tocava o cobre das chaminés e tingia as sombras com tons de ferrugem. Foi então que os sinos da torre tocaram, não por cerimônia, mas por instinto. Um estranho se aproximava da vila. Vestia um manto em farrapos, os pés, descalços cobertos de lama e sangue seco. A pele era pálida, a barba rala, e os olhos pareciam fundos demais, como poços escuros cavados dentro do crânio. Mas não era um estranho, era Renar, aquele que todos consideravam perdido, para sempre, o quinto a desaparecer, o menino que gostava de observar formigas e conversar com as árvores, agora homem, mas com a mesma sombra infantil no rosto. Como se nunca tivesse crescido, apenas esticado, ele não pediu abrigo, nem falou com ninguém, apenas caminhou pelas vielas como um espectro, reconhecendo com os olhos tudo o que um dia chamou de lar. Passou pela escola abandonada, pela pracinha onde os risos infantis haviam morrido. E então, parou diante de uma figueira seca, torta pelo tempo e pelo medo. Ali ficou, por horas, encarando o vazio. Como se ouvisse algo que ninguém mais podia escutar. Naquela noite, ninguém dormiu. As portas trancadas voltaram a ranger com vento inexistente. Os cães latiram, mas não para o visitante. Latiram para o leste, para a floresta. No dia seguinte, Renar havia desaparecido novamente. Mas desta vez, ele foi por vontade própria. Levava consigo apenas um colar de contas vermelhas, sujas de terra e ossos. E nos olhos, algo que não pertencia mais a este mundo. A floresta de Durn o chamou de volta, e ele atendeu. Capítulo 4. Ecos da floresta. A floresta não é feita apenas de árvores. Ela é feita de segredos enraizados, de ecos que não pertencem ao presente, e de sombras que se lembram mais do que os vivos conseguem suportar. Renar atravessou os limites de Durn sem cerimônia. A borda da floresta era marcada por um muro de vegetação que parecia respirar. Ao tocar a primeira raiz, o mundo pareceu pausar, como se o tempo tivesse prendido o fôlego. Dentro da floresta, a luz era falsa. O sol entrava entre as copas, mas sem calor. Um brilho opaco, esverdeado, como se atravessasse uma lente feita de carne. Os galhos se entrelaçavam acima como costuras mal feitas no céu. E o chão era macio demais, como se houvesse algo enterrado em todo lugar. A cada passo, Renar sentia a gravidade mudar, às vezes mais leve, às vezes como se o ar se transformasse em vidro. O som também era enganoso. Ouvia risadas de crianças, o estalo de brinquedos, cantigas fragmentadas, flautas desafinadas. Mas quando olhava ao redor, nada havia. E então vieram os sonhos. Ou seriam lembranças. Na primeira noite, Renar acordou, com marcas nas mãos. Símbolos antigos, desenhados em sangue seco. Não lembrava de tê-los feito, mas sabia o que significavam. Fragmentos de nomes esquecidos. Ao caminhar, começou a ver rostos entre as árvores. Não fantasmas,
não visões completas, apenas traços. Um olho aqui, um sorriso ali, uma mão que desaparecia ao piscar. Como se a floresta estivesse tentando montar lembranças com pedaços errados. Em um momento, viu um brinquedo pendurado num galho. Um cavalinho de madeira com uma perna quebrada. Reconheceu. Era dele. De antes do sumiço. De quando ainda sabia quem era. Aquilo não deveria estar ali. Nada deveria. Mas a floresta sabia o que mostrar. Sabia o que feriria. E a cada visão, Renar sentia algo se corroer por dentro. Não era medo. Era perda. Não das coisas, mas de si. Ele começou a esquecer pequenos detalhes. O som da voz da irmã, o cheiro da casa, o nome da mãe. Como se cada passo roubasse uma parte dele em troca de continuar. A floresta não o atacava, ela o desfazia, lenta, silenciosa, com carinho. Capítulo 5. O coração de Dur. Nem todo lugar existe apenas no espaço. Alguns só se revelam quando o tempo e a identidade já foram corroídos. O coração da floresta de Durn não é um destino, é o fim da lembrança. O caminho não era linear. Cada trilha que Renar seguia o levava de volta a lugares que ele não reconhecia, mas que pareciam reconhecer a ele. Árvore após árvore, as raízes formavam padrões, não naturais, não espontâneos. Havia simetria demais, ordem demais, como se a floresta estivesse redesenhando a si mesma conforme ele avançava. Ao terceiro dia, o chão mudou de textura. A terra deu lugar a uma malha de raízes compactadas, como músculos sob tensão. Os troncos das árvores estavam enegrecidos, mas sem queimaduras. Era como se tivessem sido secos por dentro, mortos, mas vivos e pulsando. Ali, os sons pararam. Não só os vindos da floresta, mas os dele também. Seus passos não faziam eco. A respiração não saía em vapor. Batimento cardíaco soava abafado, como se ocorresse dentro de outra pessoa. Foi então que ele chegou à clareira. Um espaço perfeitamente redondo, cercado por pedras cobertas de líquens fluorescentes. No centro, um tótem, feito de ossos infantis, brinquedos despedaçados e tiras de tecido que ainda carregavam cheiro de infância e medo. Na base, uma boneca. De pano, costurada com delicadeza absurda. Mas os olhos estavam costurados, com linha grossa, negra. Renar sabia o que era. Não precisava de explicação. Aquele era um altar, um centro. O coração. O ponto onde a floresta respirava. Ele se aproximou lentamente. O ar ao redor estava parado, mas denso. Uma pressão invisível empurrava contra sua pele. A cada passo, um arrepio subia pela espinha. Não como frio, mas como reconhecimento. Como se algo o estivesse esperando ali há muito tempo. Quando estendeu a mão para tocar a boneca, a temperatura caiu abruptamente. O céu, se é que ainda era céu, escureceu sem nuvens. E no fundo, no lugar onde a mente armazena os pesadelos mais profundos, ele sentiu. Ela acordara, não com gritos, não com violência, mas com fome e com amor, porque a mãe sem olhos não odiava. Ela acolhia tudo o que os outros esqueciam, e agora ela queria acolher Renar também. Capítulo 6. Os Guardiões da Memória. O verdadeiro terror não está naquilo que desaparece, mas no que permanece, moldado, refeito, silenciado até esquecer como gritar. Após o contato com o tótem, Renar deixou de ser apenas um invasor. A floresta agora o aceitava como parte de seu ciclo. Os caminhos se abriram. As árvores já não pareciam ameaçadoras, pareciam companheiras. Observavam, esperavam. Ele avançou por uma trilha de folhas secas, todas dispostas de forma simétrica demais para o acaso. As cores já não existiam ali. Tudo era em tons, de cinza esverdeado, como uma pintura feita com mofo e luto. Foi então que os viu. Primeiro, como sombras. Depois, como formas.
4 figuras, de pé, perfeitamente alinhadas, envoltas em mantos rasgados e pele pálida demais para estar viva. Os corpos eram altos, magros, alongados como se o tempo os tivesse esticado. Os olhos, costurados, com a mesma linha da boneca, boca cerrada, pescoço inclinado num ângulo sutil demais para parecer humano. Eles não se moviam, mas algo neles vibrava, como se respirassem com a floresta. Renar sentiu um peso esmagador no peito. Um reconhecimento que veio antes da consciência. Aqueles eram os outros, as crianças que sumiram, agora, sentinelas. Não lembravam de si, nem da dor, apenas da função, guardar a memória, de quem não tem mais nenhuma. Quando ele tentou se aproximar, os corpos se alinharam, em uníssono. Os rostos se viraram com lentidão meticulosa, revelando marcas por baixo da pele, símbolos talhados em carne, brilhos pulsando sob a epiderme, como vermes de luz. Eles não falavam, mas ele entendeu. Estavam ali, não por punição, mas por escolha. Por medo de esquecer tudo. Por medo de morrer de verdade. Tinham se oferecido à mãe sem olhos para permanecer, mesmo que em ruínas. Renar caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas porque entendeu que a floresta não matava. Ela preservava, transformava, roubava a identidade para criar marionetes da lembrança, e ele estava perto demais de se tornar um deles. Capítulo 7. A canção de Elira. Algumas vozes continuam, cantando mesmo depois que a garganta se fecha. São canções que não pedem ouvidos, apenas lembrança. E uma vez ouvidas, nunca mais se calam. No dia seguinte, Renar acordou sem sonhos, sem lembranças, sem nome. Por um instante, sentiu-se vazio, como se o próprio corpo fosse um recipiente aguardando ser preenchido. Foi o toque frio do colar em seu peito que o trouxe, de volta. Um lembrete de algo que ele já não sabia dizer em palavras. E então, ele ouviu, fraca, dissonante, vinda de dentro da terra. Uma melodia. 3 notas apenas, repetidas, infantis, impossivelmente familiares. Elira era a canção, que ela cantarolava quando tinha medo do escuro, a mesma que ele ensinara a ela, anos antes de desaparecer. Agora, ecoava entre as raízes da floresta como uma corrente de vento presa. Renar seguiu o som. Caminhou sem ver, guiado apenas pelo ritmo da lembrança. O caminho o levou por um vale onde as árvores estavam petrificadas, troncos de pedra negra, rachados como ossos expostos. O solo era coberto por folhas metálicas, que não estalavam sob os pés, apenas vibravam como cordas de um instrumento morto. No centro do vale, havia um altar de raízes entrelaçadas, formando uma estrutura semelhante a um casulo. Dentro, uma figura imóvel, suspensa, encoberta por véus de sombra e fragmentos de osso. Elira. O corpo era o de uma jovem, mas o rosto era estático. Os olhos vendados por tiras de tecido úmido. A boca costurada com fios prateados que pareciam respirar. E ainda assim, a melodia saía dela, como se fosse exalada pela alma, e não pelos lábios. Ela não estava viva, mas também não estava morta. Era um instrumento, um canal, um altar. Renar quis correr até ela, rasgar os fios, gritar seu nome. Mas a floresta estremeceu. A canção parou. As raízes se fecharam mais apertadas ao redor dela. A presença da mãe sem olhos encheu o vale. Invisível, mas total, como uma névoa que atravessa a pele. Renar entendeu. Elira era a âncora, o elo. A última peça que mantinha a entidade presa àquele mundo. Liberdade para ela significava libertar também o esquecimento. E o esquecimento não iria mais escolher quem levar. Capítulo 8. O sacrifício. Alguns salvam com espadas, outros com palavras.
Mas há aqueles cujo único caminho é o de perder-se, não para fugir, mas para impedir que o mundo perca mais alguém. O altar pulsava. Cada batida era um som surdo que atravessava o peito de Renar, como um tambor de guerra feito de ossos. Elira ainda estava lá, suspensa entre vida e esquecimento, prisioneira e canal de uma entidade que não conhecia piedade, apenas função. Floresta aguardava, não com paciência, com expectativa. Renar sabia o que significava libertá-la, cortar os fios, quebrar o vínculo, romper o ciclo, e no mesmo instante, soltar também a mãe sem olhos no mundo exterior. As árvores começaram a ranger em uníssono. As folhas se agitaram sem vento. Os céus mudaram de cor, uma tonalidade, acinzentada que lembrava a pele morta. Renar hesitou, e então compreendeu. O vínculo não precisava ser rompido. Precisava ser substituído. Elira não era o que a mãe sem olhos queria. Era apenas o que havia restado. Um corpo cheio de memórias doces. Uma âncora viva. Mas ele ainda carregava tudo. Os nomes, os rostos, os cheiros, a dor. Ele ainda era completo. Ele ainda era inteiro o suficiente para ser útil. Com mãos firmes, Renar retirou o colar do pescoço, a última peça de sua história que ainda lhe pertencia. Enrolou nos dedos da irmã, lentamente, com reverência, e ajoelhou-se diante dela. Não como quem reza, mas como quem se entrega. A floresta respondeu com silêncio absoluto. Um vazio tão denso que parecia pesar sobre os ossos. Renar abriu os braços e chamou a entidade para si. A mudança foi imediata. As raízes do altar soltaram Elira. Ela caiu suavemente sobre o solo adormecido, como uma folha que finalmente pôde descansar. E Renar foi envolvido, costurado, apagado, mas não destruído. Ele se tornou o novo elo, o novo altar, não como prisioneiro, mas como guardião da fronteira entre lembrar e esquecer. Naquele instante, a floresta de Durn respirou. Pela primeira vez, em paz. Capítulo 9. O contador de histórias. Nem toda prisão tem grades. Algumas são feitas de raízes, de memórias, de decisões tomadas no escuro por alguém que preferiu esquecer a si mesmo para lembrar dos outros. A floresta de Durn silenciou após o sacrifício, não um silêncio de medo como antes, mas um silêncio que lembrava luto, respeito. Algo antigo havia sido encerrado, mas algo novo havia começado. Elira foi encontrada nos arredores da vila, descalça, com o olhar vazio. O colar de contas vermelhas ainda enrolado em sua mão. Não falava, não chorava, mas todos sabiam que estava viva e que voltara de um lugar que ninguém mais ousaria pisar. Harven a recebeu como uma relíquia, uma sobrevivente, mas ela não ficou. Caminhava todas as noites até a borda da floresta. Sentava-se sob a figueira seca e permanecia ali por horas. Às vezes, sussurrava melodias quebradas. Outras vezes, rabiscava na terra palavras sem sentido. Mas os caçadores que se aventuravam nas redondezas começaram a notar outra coisa. Sempre que alguém desaparecia por engano nas trilhas de Durn, voltava, confuso, mas ileso, sempre com a mesma lembrança vaga, uma voz rouca, suave, sussurrando nomes, contando histórias antigas, repetindo memórias esquecidas. Diziam que vinha do chão, outros que saía das árvores, mas havia quem jurasse ter visto uma silhueta ao longe, de olhos costurados e pele marcada por símbolos antigos, erguida, no meio das raízes como um espantalho de lembranças. Era Renar, não como um homem, mas como um guardião de histórias, um ser entre mundos, que havia trocado sua identidade pela chance de manter vivas aquelas que o mundo se recusava a guardar, e assim nasceu a lenda do contador de histórias. Aquele que não permitia que o esquecimento engolisse o que restava de inocência. Aquele que, mesmo sem boca, narrava o passado, a quem ainda ousava lembrar.
Capítulo 10. O legado. Alguns desaparecem para sempre. Outros voltam transformados. Mas há aqueles que se tornam presença invisível, não para serem vistos, mas para impedir que o mundo esqueça o que deve ser lembrado. Com o passar dos anos, a floresta de Durn foi sendo apagada dos mapas, não por decreto, mas por instinto coletivo. Os caminhos foram evitados, as trilhas cobertas por folhas e lendas. E mesmo assim, os sussurros persistiram. Em algumas noites, os mais sensíveis sentiam os pés da cama tremer, as paredes murmurarem, palavras sem som. E as velhas canções de infância, há muito esquecidas, voltavam à mente como se alguém as estivesse cantando. Do outro lado da parede da memória, Elira envelheceu à margem da vila, sempre próxima da floresta, mas sem jamais entrar. Escrevia contos em folhas soltas, que deixava no tronco da figueira morta. Ninguém lia. Mas sempre sumiam durante a noite. As crianças mais novas começaram a contar histórias. Sobre um homem feito de raízes. Sobre um espírito que sussurrava nomes para não serem esquecidos. Sobre alguém que cuidava das memórias dos que o mundo deixou para trás. Renar, agora parte. Da terra e do silêncio não pedia nada. Nem oferendas. Nem fé. Apenas que se lembrasse. Que os nomes não fossem apagados. Que a infância, por mais breve, fosse registrada como uma fogueira que arde até o fim. E então, as famílias começaram a ensinar os filhos a nunca esquecerem seus nomes completos, a desenharem suas histórias com carvão, a cantarem canções antigas ao pé das árvores, não por superstição, mas por respeito, porque sabiam que, em algum lugar nas profundezas da floresta, alguém escutava. E esse alguém continuava contando histórias. Algumas histórias não pedem aplausos, elas pedem silêncio e lembrança, porque quando o mundo insiste em esquecer, é preciso que alguém continue contando. E se essa voz, por um instante te tocou, então Renar ainda vive, na tua memória, na tua escuta. Se essa jornada te arrepiou, te prendeu, ou te fez lembrar de algo que nunca deveria ser perdido, compartilhe essa história com alguém que também precisa escutar. Curta o vídeo, inscreva-se no canal para não perder o próximo, Conto Sombrio, e ative o sino para ser avisado quando as sombras voltarem a sussurrar. Aqui, cada história é um ritual contra o esquecimento. Nos vemos, onde as memórias se recusam a morrer.